Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui hoje o Carlos Pessoa. Ele é CEO e gestor da Veneto. A Veneto é uma gestora de fundos, já com mais de 2,5 bi de recursos, 85 grupos familiares, né? Os caras têm atuação aí em Minas e São Paulo, e o Carlos tem uma experiência bem legal para compartilhar conosco aqui, ainda mais no dia de hoje, né? Estamos gravando esse podcast aqui no dia 17, um dia após o Copom ter subido a taxa de juros para 11,75, no meio de tensões geopolíticas e todo mundo querendo saber o que fazer com o dinheiro. Então, acho que hoje é um dia legal de vocês investirem meia hora aí e se aproveitarem de anos e anos de experiências aí do Carlos. Olha aí, Carlos, estou prometendo um tantão para a galera, hein, cara? Muito prazer, seja bem-vindo. Obrigadão, Fred. É um prazerão estar aqui com você hoje. Espero atender todas as expectativas. Estamos aqui para bater um papo gostoso sobre investimento, sobre finanças, sobre o futuro. Legal. Começa se apresentando, cara, a você e a Veneto, por gentileza. Vamos lá, Fred. Eu me chamo Carlos Pessoa, sou CEO e gestor de alocação da Veneto. Hoje a Veneto é um multifamily office. O que é um multifamily office? É uma instituição focada no público de alta renda, que muitas vezes tem algumas demandas além do usual. Por exemplo, ele quer fazer uma organização patrimonial, tributária. Então, a gente trabalha nesse campo, a gente acaba enxergando o patrimônio todo das nossas famílias, mas o nosso foco maior, obviamente, é investimentos. Então, a gente é uma casa bem focada em investimentos. Eu sou gestor de ações aqui dentro da Veneto, também sou gestor de alocação internacional aqui dentro da Veneto. Tem outros gestores aqui dentro também, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Veneto cuida hoje de 85 grupos, com 2,5 bilhões de reais no Brasil e fora do Brasil, e atuando em Belo Horizonte, em São Paulo. São 53 colaboradores. Esses 53, 23 pessoas são só do time de gestão e alocação. Eu sou o chefe, sou o head também dessa área, né, de gestão e alocação. Eu tenho outros gestores aqui por baixo da gente. Enfim, mas falando um pouquinho mais de mim, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu sou bisneto de engenheiro, neto de engenheiro, meu pai é engenheiro, então não tive muita escolha na vida. Então, me formei em engenharia mecânica, mas eu já queria ir para o mercado financeiro. Então, foi uma formação aqui no UFMG em Minas Gerais mais pro forma, mas logo depois eu fui para o mercado e já fui com a cabeça muito para investimento. Então, logo que eu formo, eu já viro analista de mercado. Análise de mercado, basicamente, é um sujeito que estuda investimento, que recomenda investimento. Em 2013 para 2014, eu viro gestor. Eu começo trabalhando no mercado como gestor, mas em 2017 a gente funda a Veneto. E aí eu sou um dos sócios fundadores, gestor, nesse período de 2017 para cá. Então, um pouquinho da minha história, resumidamente, é isso. Muito legal. Mais um engenheiro no mercado financeiro. Mais um. É isso aí. Cara, como é que você está vendo? Vou aproveitar, não posso deixar de perguntar, assim, como é que você está vendo o mercado hoje de investimentos? Dá uma palhinha para a gente aí, por favor. Fred, como eu enxergo o mercado hoje? Eu acho que a gente tem algumas notícias boas e algumas notícias ruins. Ruins é porque no âmbito da nossa vida real, econômico, a gente está chegando a um ponto que a gente está enxergando inflação no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, a gente tem Estados Unidos com inflação nas alturas, Europa nas alturas, Brasil nas alturas. Isso não é única e exclusivamente só do evento Rússia e Ucrânia, isso já é uma sistemática desde o Covid, né, com o choque de oferta, principalmente, né, na cadeia produtiva do mundo inteiro. Isso se refletiu muito em inflação. Isso acaba carregando com um menor crescimento, com menor desempenho econômico dos países. E também com mais juros. Então, a gente vê os Estados Unidos já aumentando os juros. Nós talvez já estejamos no final do ciclo de aperto, né? A gente já foi para aí para 11,75, talvez a gente vá para perto de 13 ali no final do ciclo. Assim eu espero, porque ninguém aguenta mais aumentar mais tantos juros, e se a gente aumentar muitos juros,
a gente vai ter um problema de crescimento econômico. A notícia ruim é um pouco para os tomadores mais de risco em relação ao investimento. Então, o comprador de ações, o comprador de fundo imobiliário, ele vai começar a ter, já vem enxergando uma pressão sobre essa classe de ativo. Mas, por outro lado, um investidor que não quer tanta complexibilidade, ou que quer um retorno mais previsível, ou não quer tanta volatilidade, a gente está voltando a ser o país de 2 dígitos de juros, né? A gente achava ali que 16, 17, que a gente nunca mais teria 2 dígitos de juros. Nós voltamos. E agora, quem compra uma renda fixa vai ter retorno aí de 12, 13, 14% ao ano, sem fazer muito esforço. Quem comprar ativos mais simples vai ter um retorno, até o próprio Tesouro Direto voltou a ser muito, muito, muito atrativo. E é um momento de as pessoas tomadoras de risco terem, digamos assim, um pouco mais de parcimônia, um momento de paciência, de visão de longo prazo, porque também bolsa performar demais com juros a 13 é difícil. As pessoas acabam tirando naturalmente a parcela de risco e voltando para a renda fixa, dada a facilidade de alocação. Eu enxergo um momento assim difícil na economia real, mas o poupador ele tem uma oportunidade, né? Legal, legal. É bom você falar isso. A gente aqui tem um viés conservador, até pelo público que nos consulta, né? E a gente tem falado também que, aliás, falávamos alguns anos atrás que o juro que existia em 18, 19, 20 não fazia muito sentido aplicar em renda fixa, a não ser para proteger o capital, proteger o principal, quer dizer, mas você perdia muita rentabilidade, né? E você via o vizinho, o cunhado, etc., indo embora em investimentos mais arriscados e acabava dando aquela coceira, né? Mas agora, realmente, me parece que os patamares de juros, como você falou, estão bem mais altos e, quer dizer, refletem um pouco mais do risco Brasil. Realmente, essa é a minha opinião. Quer dizer, onde chegou não dava para explicar. Tava muito fora de lugar, né, com juro real negativo. O Brasil ainda não chegou nesse nível. Mas já que, aproveitando que você falou aí de risco, né, cara, você tem alguma dica aí de como é que a gente monta uma carteira de investimento que sofra menos com risco? Porque a gente sabe que, né, e aí, se você quiser compartilhar, inclusive, o pessoal adora rendimentos gordos, né? Mas quando tem aquela famosa desvalorização, todo mundo começa a chorar e a reclamar, né? Então, como montar uma carteira com menos riscos? O Fred, eu acho que nós temos, como brasileiros, um histórico muito longo de juros muito alto. O mercado financeiro tem um termo, né, que é o viés de casa, em inglês a gente chama de home bias, né? E acaba que nós brasileiros, quando a gente pensa em alocação, a gente acaba tendo uma concentração muito grande em ativos brasileiros. Mesmo depois dos últimos anos, a gente viu alguma mudança nesse quadro. Às vezes, o que eu entendo que uma carteira peca na alocação, até mesmo do pequeno investidor, é que, principalmente, a parcela de risco dele, ele acaba tomando muito único exclusivamente um risco em uma moeda, uma localidade que é, para mim, Brasil. Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira, moderada, 70% em renda fixa, onde eu vou comprar tesouro direto, eu vou comprar bancário, CDB do banco, mas no 30% de risco, eu tenho uma diversificação de moeda, de geografia, até de classe de ativos. A gente lembra um pouquinho daqueles conceitos de fronteira eficiente, né? Eu consigo diminuir, se eu descorrelaciono essa carteira, o risco dela, a volatilidade dela, e eu consigo ter, digamos assim, um risco, um retorno ajustado melhor ao risco. Vou dar um exemplo. Se eu tive o ano passado uma carteira 100% alocada na minha parcela de risco em índice Bovespa, eu perdi meus 12%. Mas se eu tive nessa carteira um pouco de ativos dolarizados, ou com o S&P 500, ou com a Nasdaq lá dentro, ou com a Europa, talvez eu não perdi meus 12, eu perdi muito menos que isso. Por outro lado, se eu tenho outras estruturas, que não é uma coisa do outro mundo, que são completamente inversas ao momento de crise,
por exemplo, se eu tenho uma estrutura com metais dentro dessa história, tem um pouquinho de ouro dentro dessa história, toda vez que tem uma grande crise, as ações do Brasil caem, o dólar sobe e o ouro, se a crise é lá fora, também sobe. É o que está acontecendo agora. Então, eu tenho um ajuste que, quando essa classe de ativos ela sai muito do lugar, o que a gente faz? A gente vende o que subiu muito para comprar o que caiu mais um pouco. Então, eu consigo ajustar meu risco diversificando moedas, diversificando geografia, diversificando classes de ativos. Então, eu acho que o problema do brasileiro, principalmente o iniciante, quando eu vejo, ele acaba tendo uma concentração muito grande em Bolsa Brasil, ou quando ele toma lá fora, ele acaba tomando basicamente só S&P, e aí quando tem um momento de crash, ou quando a gente passa muito tempo com um mercado que você investe andando mal, o portfólio não sai do lugar. Então, assim, eu acho que tem até um livro em inglês, eu faço até uma dica aí para quem gosta de ler em inglês, um livro sensacional chamado do Richard Ferry, chamado All About Asset Allocation. Para mim, é o melhor livro de alocação de investimento. Ele é para investidor iniciante, inclusive, e fica a dica que tem conceitos bem legais nesse livro. Legal, tomei nota aqui, não para casa para mim aqui, porque eu não li. Confesso que nunca li. Cara, aproveitando que você falou de investidor iniciante, cara, bom, a resposta que você deu aí, né, de como montar uma carteira com baixo risco, está baseada em diversificação. Aquela velha história de não colocar os ovos na mesma cesta, né, ter um pouco de outras moedas, metais, ações, renda fixa, de forma que quando um vai bem, o outro vai mal, o outro compensa, né, e você não toma aquelas pauladas de uma vez só na sua carteira. Tá? Aí, você falou muito de diversificação internacional, home bias, né, que é a história do viés doméstico, investimento dentro do Brasil. Você tem um número mágico aí? Me perguntaram coincidentemente isso outro dia. Pô, eu tenho 20% do meu patrimônio financeiro alocado internacionalmente. Né? Isso é bom, isso é pouco, isso é muito. Né? Isso tem um número mais ou menos? Você dividiria isso por tipo de perfil de risco do investidor, né, de conservador até passando pelo moderado até o arrojado? O Fred, eu acho que vai depender muito do perfil de cada um. Se a gente tem um investidor muito conservador, talvez não seja legal você estar expondo ele a câmbio, porque talvez ele não vai suportar os sobes e desces. Então, se o cara é um conservador que tem 90% em renda fixa, 10% em risco, talvez esses 10% do risco você tem uns 30% a 50% lá fora, ou seja, de 3% a 5%, ok. Eu acho que você vai ter, quando o dólar cai, a bolsa sobe e uma coisa acaba compensando a outra. Se eu tenho outra metade com risco Brasil, fundo imobiliário ou Ibovespa mesmo. Se eu estou falando do moderador, uns 70, 30, nesses 30, eu posso ter até metade desse valor em alocação em outras moedas, em outras estruturas. Mas que isso eu acho que já começa a pesar. E um agressivo, que a gente chama sofisticado, 50% em risco, o pessoal que gosta mais de pisar o pé no acelerador, ele tem uns 25% lá fora, eu acho que não tem problema, porque esse cara já tem um perfil que ele tolera mais sobes e desces, né? Porque você muitas vezes se adiciona uma vol dependendo do momento de mercado, entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí. Legal, gostei. Deu umas regrinhas de bolsa aí que são úteis para as pessoas. Gostei que você não ficou em cima do muro. Eu gosto que a galera não fique em cima do muro e, né, contextualiza, mas coloca um número assim na cabeça das pessoas para todo mundo pensar. Isso é muito útil. Aproveitando que você falou, então, cara, de perfis de risco, como descobrir, cara, seu perfil de risco? Aí já vou passar um relato meu. Muitas vezes as pessoas acham que tem um perfil, né, quando a maré está subindo, né? Quando a bolsa está indo bem, o cara acha que aguenta, né? Mas aí vem a maré baixa e o cara descobre que ele não era tão corajoso assim. Você tem alguma dica aí de como é que a gente faz uma autoavaliação para identificar o nosso perfil de risco? Essa história de que você falou de conservador, moderado e arrojado? Ô Fred, eu tenho sim, eu tenho umas regrinhas de bolsa para isso também. Tem duas formas de se enxergar isso.
a gente tem primeiro um grande viés de representatividade lá do Danny Kahneman, no Rápido e Devagar, né? A gente pegou de 16 até começo de 2020, bolsa só subindo. Então, igual você falou, todo mundo virou agressivo, o cunhado chegou na festa e falou que ganhou dinheiro, com ações você vai lá e vai querer comprar também, porque seu cunhado é inaceitável, principalmente o cunhado ganhar dinheiro. E aí você começa a tomar dose, risco. né? Ficar tomando papo do Doído. cunhado, ninguém merece, né? Doído, cunhado e genro, né? Genro também é bem complicado. Aí você pega ano de bolsa subindo 30%, você colocou lá um pouquinho do seu dinheiro, e aí o que acontece os problemas? Geralmente, quando você está colocando o seu dinheiro, você não sabe muito o que você está fazendo, talvez você está pegando no final de festa e você acha que você é agressivo, e aí vem um Covid, como foi em 2020, a bolsa caiu lá de fevereiro até 23 de março, 46%, 47%. E aí acontece um fenômeno que de cara você já começa a descobrir quem não tem o perfil daquilo. Só que eu acho que no médio prazo é que começa a se revelar mais. O problema não é perder e voltar rápido, o problema é perder e demorar muito tempo para voltar. Isso aconteceu, por exemplo, de 2011 até 2015, aparentemente já está 2020, 2021 e 2022 já são 2 anos e qualquer coisa já remando. E aí eu tenho uma regrinha de bolso. Qual é? Uma família chega aqui na venda, tá, eu quero investir em ações. Eu disse, deixa eu mapear seu perfil, mapeie o perfil dele. Ele disse, olha, sou moderado, regrinha de bolsa, 70% em renda fixa, 30% em risco. Supor, só para a gente arredondar, ele tem 100 mil reais. Se 30% vai para risco, eu tenho 30 mil reais em risco. Eu chego para ele e falo assim, fulano, se esses 30 virarem 15, ou seja, se tiver uma desvalorização de 50%, eu vou pegar 15 mil reais do outro lado de 70 e eu vou recompor a posição definida inicial. Ou seja, você, primeiro, tolera uma queda de 50% nas suas ações. Segundo, você tolera aportar com uma queda de 50%. Se essas duas respostas forem sim, você tem o perfil adequado. Se uma dessas respostas, essa família titubear comigo, eu já sei que ele não tem tolerância para isso. Porque é aí que vai fazer a diferença. É aí quando o mercado cai 50%, e aí você pegar o dinheiro da sua renda fixa, do seu LFT, do seu Tesouro Direto, e aportar em ações quando o índice Bovespa bater 70 mil pontos, que é o que aconteceu lá. É aí que vai fazer. Só que pouquíssimas pessoas que eu vejo no final do dia têm realmente o perfil para responder sim para essas duas perguntas. Principalmente se o mercado ficar de lado ou caindo devagar por muito tempo, também é uma situação que você pode até mudar a pergunta. Olha, não precisa cair 50%, mas se você passar 5 anos perdendo dinheiro com bolsa, você manteria essa posição? Essa também é uma bela de uma pergunta, porque já aconteceu várias vezes na nossa história. Vou dar um exemplo de 98, 99, 2000, 2001, 2002. A gente passou esse período todo com a bolsa caindo de lado. Chegou 2003, a bolsa subiu mais de 100%. Outro exemplo, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Perdendo 10% todo ano. Quem tem tolerância para isso? Então, as pessoas com esse viésão, quando a bolsa sobe muito, a bolsa de 36 mil pontos em no final de 2015, foi bater 130 mil pontos o ano passado. A gente chegou até isso. Então, esses são os problemas. Legal, gostei das duas perguntas, gostei, concordo contigo, é difícil, especialmente a questão do prazo. Alguém conseguir responder sim essas duas perguntas, especialmente com a extensão do prazo. Gostei que você falou do prazo, deu os exemplos históricos, né? Esse mais recente aí, que muita gente que viveu aí, né? O mais antigo, só nós que somos mais velhos vivemos, mas o mais recente, eu acho que uma boa parte dos ouvintes passou por ele, né? Já vou entregando minha idade, né, Fred? A gente se entrega aqui, não tem jeito, cara, a conversa acaba revelando, né? Mas, porque, inclusive, gestores que já passaram por aqui no podcast, né?
eu me lembro de conversas onde a pessoa fala, caiu, mas voltou, né? Teve não sei quanto circuit break, né? E aí o horizonte histórico, assim, meses, né? Tudo bem, meses é uma coisa, anos é outra coisa completamente diferente, né? Me lembro, inclusive, do meu sogro também, que é uma referência para mim em investimento, é, tomando gozeira dos colegas de esporte que ele praticava lá, porque ele tinha realizado bolsa, sei lá, 2 anos antes do pico, né? E todo fim de semana se encontrava com os amigos e os caras tirando sarro da cara dele. Falaram, manezão, você saiu antes da hora e tal, não sei o quê. Até que chegou o dia, né, que a maré baixou, a bolsa perdeu uma grana toda, né? E ele estava na renda fixa e ultrapassou, né? Aquela história da lebre e da tartaruga lá. Ultrapassou e aí a gozeira cessou, né? Então, gostei muito dessa questão do prazo que você colocou aí. Realmente não está longe de acontecer, a gente está passando por isso agora, né? Não é uma coisa que caiu, volta em 2, 3 meses, não tem essa garantia. Preciso responder mesmo como o Carlos falou. E aí outra coisa que você citou também, que é a história do fim da festa, né? Você comprar a renda variável próximo do fim da festa. Eu queria que você explorasse isso um pouquinho mais para a gente, cara, se possível, o que é o fim da festa, e para permitir as pessoas entender se há ou não o momento certo de apostar em renda variável. Fred, eu acho que tem alguns indicativos, tem até um conto engraçado que eu vou contar no final, até um gestor famoso americano, que ele conseguia diagnosticar o fim da festa. Mas antes disso, fim da festa é quando você vê realmente aquele movimento de manada, se começa a ver todo mundo investindo em renda variável, todo mundo se gabando, o seu vizinho vira day trade, o seu colega de faculdade vira swing trade. Então, você tem alguns indicadores. Número de IPO é uma coisa já complicada. Então, geralmente, num ciclo, no começo do ciclo, você vê boas empresas aparecendo. No final do ciclo, você já começa a ver um monte de empresa listada sem resultado, sem substância. Você já começa a ver, digamos assim, alguns indicativos, né? Você começa a ver quantidade de investidores batendo recorde, capa de revista, pega a capa do Exame. Fiquei rico, fiquei milionário, larguei meu emprego para ir para a Bolsa. Esse é o meu indicativo. Você está no fim da festa. Talvez 2019, 2020 era isso. Tem um monte de indícios. E aí tem um gestor super famoso nos Estados Unidos chamado Peter Lynch. Acho que tem até um livro que é O Jeito Peter Lynch de Investir, que é um best-seller, que escreveu para o pequeno investidor, que ele conta assim, o conto do ponche, né? Nos Estados Unidos tem muita aquela festa lá que tem um ponche, né? Ele falava o seguinte: quando eu vou numa festa, e todo mundo sabe que eu sou gestor de ações, e quando ninguém se aproxima de mim para perguntar sobre uma ação, talvez a gente seja no fundo. Quando, no meio dessa festa, em outro momento, por exemplo, um dentista me procura para pedir dica, talvez eu esteja no fim do ciclo. Mas, quando esse dentista me procura para falar quais ações eu deveria comprar no meu fundo, é geralmente que a gente chegou no fim da festa. E isso é engraçadíssimo, ele tem no relato do livro dele, bem engraçado, e aí um pouquinho disso, ele representa isso aí, um pouquinho disso, né? Tem uma história lá, né, que eu não sei se é do Rothschild ou do Rockefeller, que quando o vendedor de cachorro-quente no Central Park fala em 29 que está comprando ações, falam que foi o Rothschild, fala que foi o filho do Rockefeller, que saiu zerando a posição, é um pouquinho disso também. Entendi. O fim da festa é razoavelmente fácil de identificar, então. Gostei das referências que você fez aí, capa de revista, dentista dando dica de ações para o gestor, número de IPOs. Né? Outro dia eu vi uma empresa que não sabia se fazia abertura de capital ou fazia o pedido de recuperação judicial. Eu falei, pô, esse mundo tá maluco. Que diabo é isso? Né? Ou 880, um negócio impressionante. E então, pelo que eu entendi, então, a sua dica de um momento certo para apostar em renda variável é evitar esse fim de festa aí, ou algo mais. É o fim de festa. Nunca se sabe também, porque você tem mega ciclos. Não no Brasil, você nunca teve um mega ciclo de alta de bolsa. Teve no máximo em 7 anos de crescimento de bolsa, mas lá nos Estados Unidos você teve a década de 90 inteirinha de crescimento de bolsa.
depois de 2008, né, de 2009 até o ano passado também de mega alta de bolsa, e isso é muito difícil. A maior dica que eu posso dar é: coloque um dinheiro que você aceitaria perder 50% e que você aceitaria passar, talvez, de 6 a 10 anos sem rentabilizar, mas saber que um dia isso tudo vai recompensar. Esquecer disso. Esse é o maior dica que eu posso colocar na mesa. E, às vezes, muitas vezes, o investimento em bolsa não precisa ser definitivo. Se todo mês eu vou entrando um pouquinho, o mercado está de lado, está caindo, se o mercado cai e eu tenho bons ativos no meu portfólio, eu estou comprando a preços melhores, e eu acabo não dando all-in no meu portfólio de bolsa. É difícil, às vezes, você ter um market time e saber que o fim da festa chegou. Mas se você tem um horizonte certo, a quantia certa, a disciplina, não se vira um problema, entendeu? Então, eu acho que passa muito por isso também. Legal. Gostei disso. Evitar o market time, né? Quer dizer, esse negócio de ficar descobrindo a hora certa de chegou no topo, chegou no vale, até porque se você faz investimentos regulares, isso é menos relevante. E ao invés desse all-in que você falou, de transferir uma bolada de lá para cá e indicar para lá. Bacana. Vamos evoluir aqui na minha pauta, que o tempo está começando a me apertar aqui, cara. Eu acho que você já falou um pouco sobre renda fixa e variável, mas você podia falar um pouquinho mais para a gente, dos benefícios de um versus o outro, você conseguir dar um pouquinho mais de cor para a gente? Ô, Fred, eu acho que para quem tem o perfil adequado, para quem tem um mínimo de dedicação, mínimo de conhecimento, realmente a renda variável é que lá no longuíssimo prazo, para poucos, e eu falo assim, poucos, eu sou gestor há muitos anos já e já vi muita coisa, mas quem coloca a disciplina na mesa, é ele que vai fazer a diferença na sua formação real do seu patrimônio. Lógico que tem oportunidade de renda fixa, né? Hoje a gente tem Tesouro Direto pagando inflação mais 6. É raro isso acontecer, mas a gente está chegando a esse patamar. Aqui também é uma bela de uma taxa. Mas a dica maior, eu acho que passa sempre muito para adequação do perfil, tolerância de risco e prazo de investimento. E aí, o investidor de ações, ele deveria tomar alguns cuidados, na minha visão. Eu acho que o sistema, como um todo, é muito bem remunerado pelo giro. Então, o pequeno investidor que está montando a carteira, ele vai numa corretora e fica vendo carteira semanal. Será que o fundamento de uma empresa mudou de uma semana para outra? Ou carteira mensal? Será que mudou tanto de um mês para outro? Ou será que você ser sócio de boas empresas no longo prazo, quem foi sócio do Itaú por vários anos, quem foi sócio da Ambev por vários anos, quem foi sócio da VEG por vários anos, da Lojas Renner por vários anos, ele não precisou fazer também esse market time. Eu acho que para o pequeno investidor é ser sócio de bons negócios no longo prazo, caiu, vai fazendo uns aportes todo mês vai comprando mais, com uma alocação que suporte passar 6 anos, 7, 10 anos de lado, e ou sem ganhar dinheiro, mas se você tem boas empresas, as empresas não quebram, pagam dividendos, fazem recompra, porque vai sobrando caixa e você vai conseguir formar patrimônio no longo prazo. E, por outro lado, no lado da renda fixa, eu acho que tem momentos que são bem oportunos também para você estar pensando no longo prazo. Então, por exemplo, agora, quem teve um mínimo de espera, igual você comentou no começo, olha, com juros a 2, é melhor você ter uma liquidez ali e buscar outras coisas. Mas algumas vezes o mercado de renda fixa também dá oportunidade. Quem tem o dinheiro em caixa hoje e tem condições de tomar um tesouro direto, talvez para 2026, muito mais que isso, eu também não aconselho, porque vai dar muita volatilidade dentro da carteira. Você vai conseguir 6% de ganho real, tira o imposto da história, beleza, 4% de ganho real é um belo de um retorno. Então, assim, o que eu... Umas dicas é que investir não é tão complicado como se é vendido, é muito mais simples, quem complica demais acaba se perdendo, mas ações é para longo prazo, e a renda fixa realmente tem momentos que ela dá oportunidade, sim, e você também está fazendo uma carteira bem sofisticada, bem preparada para você buscar sua aposentadoria.
Show de bola, show de bola. O difícil é convencer o povo a ter foco no longo prazo, né? Quer dizer, o brasileiro ainda, pelo menos na minha avaliação, por favor, me corrija, o brasileiro ainda é muito imediatista, né? Curtoprazista. Com certeza, eu acho que isso tem um momento histórico, tem um porquê disso tudo. A gente viveu um período de inflação muito alta, então tudo que tem, um país que tem muita inflação muito alta, você tem um padrão de consumo e de retorno de algumas coisas muito rápido, porque se eu não compro hoje, a coisa vai ficar mais cara, vai ficar mais cara depois. Se eu não aplico e resolvo, tem um rendimento razoável rápido, a inflação corrói. Então, eu acho que nosso histórico, que junta educação, que a gente não tem financeira, junto com um período de inflação de muito tempo, transformou o brasileiro num investidor muito imediatista e muito mal acostumado, na minha visão. Sim, concordo plenamente. Inclusive é por isso que a gente existe aqui do lado de cá. Cara, deixo para suas considerações finais aí, cara. Inclusive, se você quiser aproveitar para fazer aqueles alertas para o investidor aí que você prometeu, ao mesmo tempo que eu já vou te agradecendo já, cara. Mas fique à vontade para falar ainda o que você achou que a gente devia ter comentado e não comentou, especialmente fazer alerta. Me preocupa muito, como você falou, né? Esse excesso de atividade, day trade, swing trade, toda aquele frenesi, aquele frisson, custo-prazismo, você deu uma série de dicas boas de momento, renda fixa, inflação mais 6 de juro real. Quer dizer, acho que quem está aqui até agora, depois de mais de meia hora de papo, merece. Fred, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, foi um prazer e uma honra ter participado do seu podcast, tão conhecido e já tão escutado pelo Brasil, é uma oportunidade. Eu tenho, sim, algumas coisas que eu sou um pouco militante. Eu acho que o brasileiro médio, às vezes, ele quer ir para o mercado sem educação adequada, e você está de parabéns por fazer todo esse trabalho, que a gente é muito carente, a gente acho que é um dos poucos países do mundo onde a parte financeira não envolve, inclusive, o currículo escolar, então eu acho que as pessoas sofrem muito disso. O cara que vai comprar um carro financiado, muitas vezes não sabe nem como fazer o cálculo de juros, em que sai investimento, então você tem um papel importante nessa história toda. Então, eu acho que educação, ler, correr atrás, tem vários caminhos, escutar quem sabe é um caminho. E o sistema, eu acho que ele é punitivo para o pequeno investidor. Por quê? Porque o sistema, hoje, ele é remunerado pelo giro, ele é remunerado pela corretagem, ele é remunerado pela comissão. E aí, quem ganha nessa história? Ganha a corretora, ganha o banco, ganha o governo, porque o governo vai ganhar mais imposto se gerar sua carteira, ganha o vendedor da revista. Então, isso daí é tudo uma grande armadilha para o pequeno investidor, entendeu? Quanto mais você gerar sua carteira, mais imposto, mais corretagem, mais taxa você vai deixar na mesa. Quanto mais você comprar produto estruturado de banco, mais corretagem e comissão que você vai estar pagando. E você não vai conseguir mensurar isso aí. Até estruturado de opções, os tal dos COIs aí. Quem não entende um pouquinho de precificação de opções devia se afastar disso. E a chave do jogo é educação financeira, perfil adequado, sem necessidade de transformar coisa muito complexa. Coisa simples. É acúmulo. Óbvio, tem uma ação boa na minha carteira, a empresa não vem entregando mais, eu não tenho lucrado mais, esse tipo de coisa. Problema nenhum, vai lá, vende e compra outra, mas isso não muda de uma semana para outra, um mês para o outro, muitas vezes de um ano para o outro. Olha Itaú, quem comprou talvez Itaú lá nos anos 80 está com esse papel até hoje, porque continua performando. E aí que são formados grandes patrimônios. Aí é que o Luiz Bazari formou o patrimônio da vida dele, o Lírio Parisotto também outro, até o Luiz Alves, né, da gestora Alaska, formou o patrimônio, posições de 8, 10, 15, 20 anos. Então, assim, cuidado quem te indica as coisas. Vou deixar mais um livro de dica, que é do Nicolas Nassim Taleb, que é Arriscando a Própria Pele. Desconfie de todo mundo, das outras pessoas que não estão arriscando
na própria pele do outro lado. Desconfie do fundo, das ações que o gestor não faz parte, desconfie do produto oferecido se o outro lado não está comprando. Lógico que é difícil de saber, mas eu acho que existe muito conflito de interesse no mercado financeiro. Então, são essas dicas que eu queria passar para o pequeno investidor. Que se afaste. É melhor você escutar uma pessoa isenta, por exemplo, o Fred e outros mais, estudar, correr atrás, porque às vezes ter se assessorado com muito conflito na ponta. Essas são as minhas dicas. Ótimas dicas de quem conhece essas biografias aí, né? Pessoas e famílias de alto patrimônio, de quem estudou, inclusive compartilhando referências úteis para investidores iniciantes. Concordo demais. Quem sou eu para concordar, mas eu gosto sempre de deixar aqui meu pitaco, então concordo demais, é perfil, prazo, né? Saber para que vai usar o dinheiro e quando, perfil realista, igual você falou, né? Vai aguentar 50% de perda por quanto tempo, vai aportar mais no vale, e é também simplicidade. Muitas vezes as pessoas desprezam a simplicidade, né? Acham que o que é simples é fácil, é bobo, insosso, né? E valorizam essa coisa tolamente sofisticada. Tudo bem, se precisar ser sofisticado, a gente encara também, né? Mas nada contra uma coisa que é simples e funciona bem. Adorei as dicas, cara. Adorei o bate-papo, aliás, agradeço de novo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, cara. Obrigadão, Fred. É um prazerão. Precisando, estou às ordens. Se quiser bater papo mais sobre investimento, é sempre um grande prazer. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que tem sido feito, parabéns por estar trazendo a educação financeira para tanta gente aí. Contem comigo. Um abração, gente. Boa noite. Valeu, obrigado, um abraço.